Boa noite a você que acompanha a programação da TV Unifev. Começa agora o programa Meio de Campo. A gente vai discutir aqui o que rolou na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro e também sobre o jogo, a derrota do Clube Atlético Votuporanguense que na Copa Paulista. Votuporanguense então deu a Deus a chance de classificar para as semifinais e na derrota de 3-0 para o Santo André. E para falar sobre esses assuntos aqui, a gente trouxe convidados bastante especiais. Presidente da Votuporanguense, Marcelo Stringari, e o supervisor de futebol, Anderson Negrini, novamente voltando ao programa aqui. Presidente, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Luciano. É sempre um prazer estar aqui para poder falar do nosso CAV e à disposição para responder qualquer dúvida. Anderson, boa noite. Boa noite, Luciano. É um prazer estar participando novamente do programa e falar aí dessa desclassificação do CAV, mas que acredito que foi com saldo positivo. Tá ok. Só para dar uma inteirada no assunto aqui, passar alguns detalhes desse jogo. A Votuporanguense jogou em São Bernardo do Campo, né, no estádio 1º de maio. Começou até bem ali no início do jogo, criando algumas chances, mas o Santo André deu uma cozinhada no jogo e marcou o primeiro gol aos 19 minutos com o Rodriguinho. Depois, poucos minutos depois, aos 23, com o Maicon. E aos 43, todos os gols saíram no primeiro tempo. O Miller acertou um chute ali meio que de cobertura na zaga ali após uma falha. O goleiro Cairo tentou dividir a bola de cabeça e o Miller acabou fazendo o gol. CAV tentou buscar o empate, o Marcelo Henrique tentou mexer no time, mas não deu mesmo. 3-0, um resultado bastante difícil para buscar. E agora a próxima fase da Copa Federação Paulista, que a Votuporanguense fora. Os jogos ficam: o Botafogo pega o Independente de Limeira e o 15 de Piracicaba pega o Santo André. Esse seria o jogo que o CAV faria caso classificasse. Uma informação sobre o Santo André: se pegar todos os jogos da Copa Paulista, nas 3 fases até o momento, colocado de pontos corridos, o Santo André, o time que venceu a Votuporanguense, é o time com a segunda melhor campanha. 37 pontos ganhos, só perde para o Botafogo com 40. Presidente, como é que pode se fazer para avaliar a Votuporanguense nessa Copa Paulista? Olha, nós ficamos bem contentes com o desempenho da Votuporanguense na Copa Paulista. Deu para analisar bastante jogadores, deu para a gente ter uma noção de quem vai ficar para a Série 3, que é o campeonato mais importante para a gente do ano. E várias revelações, né? Jogadores que a gente achava que ia compor o grupo, acabaram jogando. E é isso. Eu acho que sanou algumas dúvidas da diretoria e chegamos até longe o bastante e ficamos muito contentes com o desempenho da equipe. O Anderson, o jogo foi longe de Votuporanga, mas mesmo assim a gente sabe que alguns torcedores, eles pegaram o ônibus e encararam esse desafio como sempre, né? A torcida da Votuporanguense dá show, vai atrás, apoia o time mesmo em qualquer circunstância. Explica o pessoal em casa como é que foi essa partida. A defesa da Votuporanguense, que vinha sendo o ponto forte do time na competição, parece que teve alguns deslizes, aí ficou difícil correr atrás contra um time de qualidade, né? Então, eu acredito, assim, em nome da diretoria, agradecer esses 40 e poucos torcedores que tiveram presentes lá no estádio 1º de maio em São Bernardo, que eles empurraram a equipe até onde deu, né, nos primeiros minutos ali, que a equipe começou bem, e eu até acho que até o presidente, não sei se o presidente concorda com a minha opinião, que a gente acabou perdendo o jogo em 15 minutos, Luciano. Que o time vinha de 6 partidas, que 6 partidas levou apenas um gol em 6 jogos. E ali em 15 minutos a gente acabou sofrendo 3 gols, eu acho que foi um apagão geral da equipe. E isso foi o que determinou o resultado do jogo. Ainda tentamos, né, no segundo tempo, vir para tentar diminuir. Logo nos 40 segundos do segundo tempo perdemos uma chance, mas infelizmente não conseguimos reverter o resultado. Presidente, explica o pessoal em casa, assim, dá a tua opinião de como é que foi essa partida. Foi um jogo atípico pelo que a gente estava acompanhando da Votuporanguense? Olha, quem viu o resultado, 3-0, acha que o Santo André foi muito superior. Mas na verdade o Santo André não foi tão superior à Votuporanguense. Foi o que o Anderson falou, 15 minutos de besteira da equipe que resultou no resultado.
No começo do jogo tivemos uma chance logo com o Léo, que o zagueiro fez a falta, que o Romário bateu e o goleiro pegou. Teve outra chance que o Romário teve chance de finalizar, acabou finalizando para fora. Então eu acho assim, o jogo foi um jogo disputado, aguerrido. Até os próprios jogadores do Santo André, a hora que acabou o jogo, falou, pô, vocês vacilaram aí em 10, 15 minutos, foi onde a gente matou o jogo. Mas o jogo acabou sendo de igual para igual, nós tivemos chance do segundo tempo e eu acho que o placar não demonstrou o que foi a partida. Passar aqui alguns números do CAV nessa Copa Paulista. Na primeira fase o time marcou 17 gols e sofreu 16. Na segunda fase marcou 5 vezes e sofreu 3 gols. E na terceira fase, que é essas quartas de finais, o time não marcou gols, né? O ataque não conseguiu se desenvolver o trabalho certo, mas acabou sofrendo esses 3 gols agora nesse jogo lá em São Bernardo do Campo. Totalizando no campeonato, a Alvinegra teve 6 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 22 gols marcados, 22 gols sofridos, saldo de 0. Essa conta dos gols ficou sem saldo algum. Artilheiros do CAV nesse campeonato, Anderson Cavalo marcou 5 vezes, é o artilheiro do time. Vitor Palito, 4 gols. Romário, chegou no meio da competição, 4 gols. Manjinha, Ailton e Adilson Bahia, 2 gols. Caio César, Stanner e Álvaro, cada um deles marcaram um gol cada. Presidente, no geral, a gente está falando até do time do Santo André, da qualidade do time do Santo André, mas a Votuporanguense enfrentou vários times que além do nome tinham um bom elenco já, equipes de divisões superiores. Como é que a diretoria vê isso, essa postura do time contra esses gigantes do futebol do interior? Como eu digo, né, a Votuporanguense deixou para trás clubes da primeira divisão como São Bernardo, o próprio Red Bull que subiu. A gente tem informações que esses times, o próprio Red Bull, a gente tem um jogador nosso da A3 do ano passado que foi para lá, que foi o Kellyson, zagueiro, que disse que eles estavam montando já o time para a primeira divisão nessa Copa Paulista. A gente sabe que dessa Copa Paulista, o nosso elenco era o elenco mais barato e a gente enfrentou equipes aí com um elenco de 150 a 200 mil reais. Então a gente ficou muito contente com o desempenho da equipe e sabe que algumas peças só para o ano de 2015 vão tornar o CAV muito competitivo para a Série A3. Anderson, como é que ficou após o jogo ali, após o resultado? O que foi conversado nos vestiários? Como é que fica agora a situação dos jogadores? Eles se reapresentam, estão numa folga? Explica isso daí pra gente, como é que fica? Jaciana, após o jogo, a tristeza, né, dentro do vestiário ali, porque mesmo a gente sabendo que chegamos numa quarta de final da Copa Paulista, a gente sabia que o futebol hoje está muito nivelado e que a gente teria condição de passar pelo Santo André. Eu costumo falar que de todos os clubes que estão disputando a Copinha aí, o que eu vi assim, um futebol mais vistoso foi do Botafogo de Ribeirão e do próprio 15 de Piracicaba, da Ferroviária, perdão, né, do Botafogo e da Ferroviária. Foram os 2 times que jogaram com a gente na primeira fase e a Ferroviária ficou pelo caminho. Agora, na quarta-feira, temos um conselho técnico em São Paulo, na Federação Paulista, para definir as datas da Série A3 de 2015. E, mediante essa data, a diretoria vai sentar e fazer o planejamento da equipe, né, com relação à representação. Temos 17 jogadores com contrato já firmados para a Série A3, também não quer dizer que todos eles ficarão, né? E alguns outros que a gente vai estar sentando essa semana no escritório para definir a situação. E aí a apresentação vai ser mediante essa data de início. Pode ser que comece na primeira semana de fevereiro ou na segunda quinzena, né? Que aí demoraria, provavelmente, se começar na segunda quinzena, a gente apresentaria por volta depois das festas de final de ano, lá para o dia 5 de janeiro. Caso contrário seja antes, a gente apresenta lá para o dia 15 de dezembro. Fala bastante ainda desse planejamento do time, já pensando a partir de agora na Série A3, no segundo bloco, né, a gente vai para o intervalo agora, então o programa Meio de Campo volta já.